Olá! Aqui no canal da Graziotin Advocacia Personalizada, seguimos com nossa playlist sobre execução no processo do trabalho, baseada no livro do professor Mauro Chiavi. Episódio de hoje: Princípios em espécie da execução trabalhista. Princípio da primazia do credor trabalhista. A execução trabalhista se faz no interesse do credor. Desse modo, todos os atos executivos devem convergir para a satisfação do crédito do exequente. Na execução trabalhista, o presente princípio se destaca em razão da natureza alimentar do crédito trabalhista e da necessidade de celeridade do procedimento executivo. Assim, no conflito entre normas que disciplinam o procedimento executivo, deve-se preferir a interpretação que favoreça o exequente. Princípio do meio menos oneroso para o executado. Faculta a lei que, quando por mais de um modo a execução possa ser realizada, com a mesma eficácia para o credor, se preferirá o meio menos gravoso ao devedor, como forma de proteção à dignidade do devedor e tornar a execução mais humanizada. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. A execução não busca sacrificar ninguém, apenas busca fazer que se cumpra o que é devido. Se existem duas hipóteses que possam satisfazer o crédito, escolher-se-á a menos gravosa para o devedor. Todavia, se a hipótese menos gravosa para o devedor for prejudicial ao credor, ela não será escolhida, pois o direito maior de escolha é do credor. Ora, o artigo de lei não pode ser interpretado isoladamente e nem servir de suporte para que o devedor se esquive de cumprir a obrigação ou lhe crie embaraços ou deixe de colaborar, uma vez que, conforme já mencionado, o princípio cardeal da execução é o da primazia do credor. Princípio do título. Toda execução pressupõe um título, seja ele judicial ou extrajudicial. A execução é nula sem título. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Os títulos trabalhistas que têm força executiva estão previstos no artigo 876 da CLT. O requisito da certeza está no fato de o título não estar sujeito a alteração por recurso, judicial, ou que a lei confere tal qualidade por revestir o título das formalidades previstas em lei, extrajudicial. Exigível é o título que não está sujeito a condição ou termo, ou seja, a obrigação consignada no título não está sujeita a evento futuro ou incerto, condição, ou a um evento futuro e certo, termo. Líquido é o título que individualiza o objeto da execução, obrigação de entregar, ou da obrigação, fazer ou não fazer, bem como delimita o valor, obrigação de pagar. Princípio da redução do contraditório. Dois elementos preponderam no contraditório: A. Informação e B. Reação. Desse modo, a parte deve ter ciência dos atos processuais e a faculdade de praticar os atos que a lei lhe permite. Além disso, modernamente, a doutrina defende que o contraditório propicia também que a parte participe ativamente do processo e exerça influência eficaz no convencimento do órgão julgador. A concessão de liminares sem a oitiva da parte contrária não viola o contraditório, pois se tratam de situações emergenciais. Além disso, o contraditório não resta desconsiderado, mas apenas não será exercido previamente. A Constituição não diz que o contraditório necessita ser prévio. Diante de uma situação de risco, em razão da efetividade processual e o risco de perecimento do direito, o juiz, atento à razoabilidade e à equidade, realizando um juízo de ponderação, poderá conceder a tutelar liminar. O contraditório na execução é limitado, mitigado, pois a obrigação já está constituída no título e deve ser cumprida, ou de forma espontânea pelo devedor, ou mediante a atuação coativa do Estado, que se materializa no processo. A questão, no entanto, não é pacífica. Autores há que sustentam a versão de que o contraditório permanece forte também na fase executiva,
principalmente em se tratando de título executivo extrajudicial, devendo sempre o juiz dialogar com as partes e estas terem sempre a oportunidade de participar ativamente do procedimento. De outro lado, ao devedor deve sempre ser oportunizado manejar os meios legais para resistir às medidas executivas. O novo CPC robustece o contraditório na fase executiva. Pode-se argumentar que a redução do contraditório na execução afronta a Constituição, uma vez que o contraditório é aplicável a todas as espécies de processo e também a todas as fases processuais. Não obstante os argumentos em contrário, na execução não há possibilidade de discussão ampla da causa e do título executivo, uma vez que a obrigação, bem como as partes devedora e credora, já estão delineadas no título executivo. Além disso, na esfera trabalhista, a natureza alimentar do crédito trabalhista e as necessidades mais intensas de resultado e celeridade do procedimento justificam a restrição do contraditório às hipóteses previstas na lei processual. Princípio da patrimonialidade. A execução não incide sobre a pessoa do devedor, e sim sobre seus bens. Tanto os bens presentes como os futuros do devedor são passíveis de execução. A Constituição prevê apenas duas possibilidades de a execução incidir sobre a pessoa do devedor. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Entretanto, o STF fixou o entendimento de não ser possível mais a prisão do depositário infiel, inclusive o judicial, conforme a redação da súmula vinculante número 25. Princípio da efetividade. A execução deve ter o máximo resultado com o menor dispêndio de atos processuais. Como corolário do princípio da efetividade, temos o princípio da utilidade da execução. Por esse princípio, nenhum ato inútil, a exemplo de penhora de bens de valor insignificante e incapazes de satisfazer o crédito, poderá ser consumado. Princípio da disponibilidade. O credor tem a disponibilidade de prosseguir ou não com o processo executivo. Nos termos do CPC, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: a. Serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios. E b. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. No processo do trabalho, considerando-se os princípios da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas e a hipossuficiência do trabalhador, deve o juiz do trabalho ter cuidado redobrado ao homologar eventual desistência da execução por parte do credor trabalhista, devendo sempre ouvir o reclamante e se convencer de que a desistência do crédito é espontânea. Princípio da instrumentalidade das formas. Diz não ser o processo um fim em si mesmo, sendo um instrumento a serviço do direito e também da justiça. Deve o juiz conduzir o processo de modo que ele, efetivamente, seja um instrumento de pacificação social com justiça, dando a cada um o que é seu por direito. De acordo com o CPC, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Isso consagra o que a doutrina chama de aproveitamento dos atos processuais que atingiram a finalidade, ainda que não praticados sob a forma prescrita em lei. Desse modo, somente haverá nulidade se houver prejuízo às partes. Destaca-se que na execução, o princípio da instrumentalidade se potencializa. Princípio da função social da execução trabalhista. No processo do trabalho, o credor é hipossuficiente, a verba é alimentar e a necessidade premente de celeridade do procedimento.
Deve o juiz do trabalho direcionar a execução no sentido de que o exequente, efetivamente, receba o bem da vida pretendido de forma célere e justa, e que as atividades executivas sejam razoáveis, tendo em vista que somente o patrimônio do próprio devedor seja atingido, preservando-se sempre a dignidade tanto da pessoa humana do exequente como do executado. Existindo na execução trabalhista o princípio da função social, há que se admitir, por consequência, o princípio da vedação do retrocesso social. Pelo princípio da vedação do retrocesso social da execução trabalhista, ela deve sempre estar em evolução, acompanhando os direitos fundamentais do cidadão, bem como propiciar a efetividade do direito fundamental do trabalhador à justiça do trabalho. Princípio da subsidiariedade. O processo do trabalho permite que as regras do direito processual comum sejam aplicadas na execução trabalhista, no caso de lacuna da legislação processual trabalhista e compatibilidade com os princípios que regem a execução trabalhista. Na fase de execução trabalhista, em havendo omissão da CLT, aplica-se em primeiro plano a Lei de Execuções Fiscais e, posteriormente, o CPC. Mas, em ambos os casos, somente quando houver compatibilidade com os princípios que regem a execução trabalhista. Princípio da duração razoável do processo na execução. Trata-se de uma garantia fundamental processual a fim de que a decisão seja proferida em tempo razoável. No processo do trabalho, especificamente na execução, a necessidade de tramitação célere das causas se potencializa em razão a. Natureza alimentar da maioria das verbas trabalhistas postuladas. B. Hipossuficiência do trabalhador. E C. Justiça social. O princípio da duração razoável deve estar em harmonia com o contraditório, o acesso à justiça e a efetividade e justiça do procedimento. Na verdade, o que se busca, segundo a doutrina, é um processo sem dilações indevidas, ou seja, que observe o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, mas que prime pela celeridade do procedimento, diminua a burocracia processual, elimine as diligências inúteis e esteja cada vez mais acessível ao cidadão. Os processos mais complexos naturalmente têm tramitação e tempo mais dilatado para a solução do que as causas mais simples. Também há necessidade de que sejam aperfeiçoados os sistemas de solução de conflitos de massa, aprimorando-se e impulsionando as ações coletivas. A duração razoável do processo deve ser avaliada no caso concreto, segundo o volume de processos em cada órgão jurisdicional, a quantidade de funcionários, as condições materiais e a quantidade de magistrados. O tempo sempre prejudica a parte que tem razão. De outro lado, a angústia da demora da decisão, muitas vezes, é pior que uma decisão desfavorável, mas que solucione o conflito. Deve o juiz evitar o chamado tempo morto do processo, período em que o processo fica parado em mesas da secretaria, em carga com advogados, para a realização de diligências pelo oficial de justiça, evitar penhora inúteis ou de bens sem liquidez, insistência de exaurimento dos meios executivos em face de obrigados sem patrimônio, etc. Não pode o juiz do trabalho fechar os olhos para normas de direito processual civil mais efetivas que a CLT. E se omitir sob o argumento de que a legislação processual do trabalho não é omissa. Caso a demora do processo seja atribuída ao próprio Poder Judiciário, a parte prejudicada poderá intentar ação indenizatória em face do Estado. Se a demora do processo for provocada pelo réu, o autor poderá propor ação indenizatória em face dele, inclusive danos morais, por violação de um direito fundamental do cidadão, que é a duração razoável do processo, a fim de proteger a dignidade da pessoa humana. Princípio da ausência de autonomia da execução trabalhista. Procedimento sincrético. No processo do trabalho, em se tratando de título executivo judicial, a execução é fase do processo, e não procedimento autônomo, pois o juiz pode iniciar a execução de ofício sem necessidade de o credor entabular petição inicial. Além disso, a execução trabalhista prima pela simplicidade, celeridade e efetividade,
Princípios estes que somente podem ser efetivados entendendo-se a execução como fase do processo e não como um novo processo formal, que começa com a inicial e termina com uma sentença. O próprio processo civil aboliu o processo autônomo de execução para o título executivo judicial, criando a fase do cumprimento da sentença. Diante dos novos rumos do processo civil, ao abolir o processo de execução e dos princípios constitucionais da duração razoável do processo e efetividade, pensamos que não há mais motivos ou argumentos para se sustentar a autonomia da execução no processo do trabalho. Princípio do impulso oficial. De nossa parte, o processo do trabalho tem característica protetiva ao litigante mais fraco, que é o trabalhador, mas sob o aspecto da relação jurídica processual e instrumental, a fim de assegurar-lhe algumas prerrogativas processuais para compensar eventuais entraves que enfrenta ao procurar a justiça do trabalho, em razão de sua hipossuficiência econômica e, muitas vezes, da dificuldade em provar suas alegações, porque, em regra, os documentos da relação de emprego ficam na posse do empregador. Como característica do princípio do protecionismo processual, temos o chamado impulso oficial da execução, que significa a possibilidade de o juiz do trabalho iniciar a execução e promover seus atos de ofício. A atual redação do artigo 878 da CLT impede que o juiz do trabalho, caso o autor possua advogado, inicie e promova a execução de ofício. O fato do juiz do trabalho não ter mais o impulso oficial acarreta uma série de situações em que haverá o início do curso da prescrição intercorrente, caso o exequente não pratique o ato processual cabível ao impulso da execução. De nossa parte, o fim do impulso oficial do juiz na execução enfraquece a eficácia da execução trabalhista, mitiga, sem justifica plausível, o princípio do protecionismo processual na execução e favorece, em muito, situações para que a prescrição intercorrente seja reconhecida. Nos termos da Instrução Normativa número 41 do TST, a iniciativa do juiz na execução e no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ficará limitada aos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Princípio da atipicidade dos meios executivos. O presente princípio é de grande importância no processo do trabalho, tornando o procedimento mais flexível, propiciando ao juiz do trabalho ajustar os atos executivos às necessidades do caso concreto, bem como buscar novos caminhos para a satisfação mais adequada do crédito trabalhista. O Código de Processo Civil atual consagra o presente princípio da atipicidade dos meios executivos, ao dispor que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Referido dispositivo se encaixa perfeitamente ao processo trabalhista, propiciando ao juiz condutor da execução trabalhista maleabilidade do procedimento e tomar posturas processuais que não estão catalogadas na lei, mas necessárias à materialização do direito. Já há decisões em primeiro grau, por exemplo, deferindo pedidos de retenção de CNH ou passaporte para forçar o devedor contumaz a cumprir a decisão. Ao aplicar o princípio da atipicidade dos meios executivos, deve o magistrado sopesar a efetividade da medida escolhida, b. o comportamento das partes durante a fase executiva, c. a dificuldade de se materializar a execução, d. os direitos fundamentais do devedor, e os princípios da dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, também chamado de regra de ponderação, destina-se a solucionar o conflito entre princípios constitucionais, em um caso concreto, aplicando-se um princípio ao invés do outro que está em conflito, sem descartar a validade e a eficácia do princípio não aplicado.
Deve ser avaliada a adequação da medida escolhida, se a medida escolhida é adequada para a efetividade do direito no caso concreto. Deve-se realizar o juízo de ponderação em sentido estrito, aplicando o princípio mais vantajoso e menos traumático, escolhendo o princípio que pode ser sacrificado em prol de outro aplicado no caso concreto, e devendo considerar sempre a proteção efetiva à dignidade da pessoa humana. O Código de Processo Civil atual consagra o princípio da proporcionalidade como critério de interpretação da legislação processual e de solução de conflito de normas no caso concreto. Princípio da cooperação. Dever mais acentuado de cooperação das partes com o magistrado, das partes entre si e do magistrado com as partes, objetivando obter maior democracia na condução do processo e uma solução mais efetiva para o conflito, sem centralizar o processo na figura do juiz ou das partes. O juiz também passa a ter mais deveres e uma participação mais intensa no modelo cooperativo de processo, devendo prestar auxílio e esclarecimento às partes, bem como preveni-las sobre os efeitos de determinadas posturas processuais. Modelo de processo cooperativo, nitidamente inspirado no modelo constitucional, com ampla participação de todos os sujeitos processuais, do início ao fim da atividade jurisdicional. O processo moderno exige que o juiz dialogue constantemente com as partes durante o procedimento executivo, buscando a participação mais ativa destas, para um procedimento mais justo, democrático e efetivo. O credor deve participar ativamente da exceção, indicando bens a serem penhorados e caminhos para a solução rápida e efetiva do processo. Por outro lado, o devedor deve colaborar, não criando incidentes infundados, não procrastinando desnecessariamente a satisfação do crédito e, principalmente, indicando os bens que possui a penhora. O CPC disciplina a cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário, sob o título de Cooperação Nacional. Por hoje é isso! Esperamos que tenham gostado. Até o próximo vídeo!